tivesse chegado exatamente 3 minutos mais tarde, teria perdido esse drone. E eu cruzei a cidade inteira por ele. Esse é o DJI Neo 2. Hoje eu quero te contar como essa maquininha funciona e qual foi a minha primeira experiência com ele. O que eu descobri pilotando ele, como é a estabilidade, como foi usar o celular em grandes distâncias e também o momento que eu quase perdi ele. Mas antes, deixa eu te explicar o motivo de eu querer esse drone. Esse é um drone muito divertido. Voar com um bicho desse é quase um evento. Quando você decola esse drone, sua perspectiva muda. Lugares comuns do dia a dia passam a ter outra visão. É simplesmente bizarro. Algo que ninguém fala é o quanto as pessoas perguntam sobre o que é aquilo ou o quanto elas falam sobre esse drone, principalmente se ele está seguindo sem você controlar ele. Mesmo se você não for profissional, for só por hobby, para registrar o seu final de semana ou para esquecer dos problemas da semana, vale a experiência de pelo menos utilizar um. Já estava namorando a ideia de ter esse carinha há muito tempo, mas aí eu estava esperando uma oportunidade. Aí eu vou cruzar a cidade atrás de um drone, porque ele está mais barato do que o normal. Seguimos o caminho em busca do drone. Ele é um drone, em teoria, lacrado, que não usou, mas aí a gente tem que ver a hora, se tá no lacre, se não tem nenhum ciclo, se não tem nenhum histórico de voo. Por isso, eu já baixei o DJI Fly, porque cadastra o Neo no DJI Fly, a gente consegue ver todo o histórico que teve de voos e também ciclos de bateria. Ainda assim, vai ter que ter uma verificação visual. Esses históricos não necessariamente contam se teve queda, se teve algum problema no LiDAR. Por isso que eu vou tentar fazer um voo lá, vou testar tudinho. Por quê? Porque tecnicamente, mesmo que seja uma loja, esteja dando garantia, o valor negociado está abaixo do normal. Deixa de se inscrever aí não, que ajuda a gente a pelo menos justificar para o esposo porque eu comprei esse drone. Tá queimando. E o 2, o carinha que a gente vai começar a usar pra fazer alguns vídeos aqui, ok? Eu vou voltar pra casa aí e a gente vai testar, falou. Então, só pra falar aqui sobre o Neo 2, deixa eu ligar ele aqui, enquanto eu tô falando. Bem, esse carinha aqui é um excelente primeiro drone, deixa eu deixar isso bem claro, tá? Como primeiro drone, ele é perfeito. O Neo 2 aqui, ele é excelente como primeiro drone. Até porque ele é quase indestrutível, assim. Ele é firme, apesar de ter algumas rebarbas. Ele é sólido. Ele tem diversas proteções, inclusive proteção para o sensor LiDAR. Ele tem diversos sensores que vai evitar de você fazer alguma besteira, de você bater.
tem 2 pontos aqui que eu queria deixar bem claro. Esse drone é um drone barato, tá? Por ser barato, ele tem um sensor limitado. Esse sensor aqui, que tem a câmera, ele tem a sorte de ter um gimbal de 2 eixos e não precisar fazer o crop. Então ele tem um pequeno crop, é muito pequeno, muito menor do que o DJI Neo 1, que ali o 4K não dá para você utilizar no 4K. Esse daqui dá para você usar tranquilamente o 4K. E ele entrega 4K 60, 4K 100 FPS se você tiver o Googles. Não dá para fazer 100 FPS só com controle. Ele também vai te entregar muita nitidez forçada, que com controle você vai reduzir isso. Mas isso tudo é para reduzir a sensação de que este sensor muito pequeno de meia polegada, que é um sensor barato, mas é um sensor barato que está em diversos outros drones, por ser pequeno, por ser leve. Este sensor aqui, ele não vai ter um bom desempenho em baixa luz. Não vai ter. Em nenhum momento você pode esperar que você vai fazer um voo controlado de boa resolução com baixa luz. Você também não pode esperar que esse DJI Neo aqui vai te entregar imagens super cinematográficas. Não quer dizer que não vai entregar imagens bonitas. São coisas diferentes. Imagens bonitas o DJI Neo 2 tem plena capacidade de fazer. E eu falo isso com certa tranquilidade, tá? Porque o Neo 2 ele tem muita qualidade pelo pouco que custa. Acho que quando a gente coloca o preço, e eu tô falando do preço normal, R$2.000, e não os 1.400 que eu paguei, esses R$2.000 faz com que este Neo 2 aqui esteja no mesmo nível de uma Action 4, se você acha usado uma Pocket 2, ele está um pouco abaixo da imagem de todas essas câmeras. Mas ele ainda assim entrega uma qualidade muito boa para o valor que ele custa por voar. No dia que uma Action 2 chegar e você poder fazer isso aqui, 3, 2, 1. aí você vai poder reclamar que o Neo 2 realmente custa muito e entrega pouco.
O Neo 2 é perfeito também porque você pode controlar ele com as mãos. Ou seja, que ele vai estar no modo follow. Rear. Follow. 3, 2, 1. Você vai fazer isso aqui, ele vai se afastar. Deixa eu colocar ele no quadro de novo. Ele está aqui atrás de mim. Vocês podem ver. E a qualquer momento que eu fizer isso aqui, ele vai voltar para minha mão. Então isso é perfeito para quem quer um drone de entrada, um drone que ele vai servir muito bem para sua viagem, que você vai poder fazer isso aqui, ó. Você vai poder colocar ele. Deixa eu vir mais para baixo. Você vai conseguir colocar ele aqui. Fly in well lit, textured environments. E ir embora. Simples assim. E é por isso que o Neo 2 vale muito a pena. Além disso, você tem outras vantagens. Esse cara consegue voar em ventos do nível 5. Claro que aqui em Pernambuco venta muito. Na praia isso é problemático. Mas tem algumas filmagens que você vai poder ver que ele tem uma excelente estabilidade. Apesar de ter só 2 eixos, ele consegue controlar muito bem, porque ele tem um ângulo aqui, que a hélice de trás é um pouco mais alta. Isso faz com que ele consiga cortar esse vento e, ainda com ventos muito fortes, manter essa filmagem muito bonita. Às vezes acontece de você conseguir entender que ele está balançando, e aí tem um certo segredo. Você grava em 60 frames e aí depois você consegue dar um slow um pouquinho só, porque aí você reduz essa sensação de vibração muito forte, tá? Ele tem diversos shots que podem lhe ajudar a ter dinâmicas distintas, para você achar vídeos diferentes e ter takes diferentes. Subindo pra cacete! E esse é o modo foguete, rocket. Ele sobe até 20 metros, perfeito para você demonstrar o ambiente que está inserido. Além desses modos, ele tem vários pickshots como dolly zoom, spotlight. Drone. E enquanto eu tô falando, vocês estão vendo quais são. E ele ganhou 2 novos modos assim que eu comprei. Quase um presente da DJI. E aproveita e se inscreve aí que vai ter muito mais vídeos sobre o DJI Neo. Além disso, ele também tem um modo seguir. E eu testei bastante esse modo. E além de eu testar bastante, eu utilizei ele em diversas situações, me seguindo pela frente, por trás, tentando fazer ele bater e não conseguindo. E também testei dirigindo moto, onde ele acompanha você até mais ou menos uns 35 km por hora. Dependendo da situação, ele se perde um pouquinho, não em traquear você, mas se perde um pouquinho na localização onde você deixou para ele lhe acompanhar. No mais, ele lhe acompanha perfeitamente, como você pode ver no vídeo aí.
Ele já abaixou para desviar da árvore. Ele já tá indo meio pro lado. Voltou. Meteu pelo canto, ele já vai mudando um pouquinho o ângulo que tá me seguindo. Ele consegue desviar de um monte de coisa. Essa é a pior forma, né? Que é o follow de frente. Deixa eu me virar aqui pra ver se ele vai entender que eu mudei a direção. Ele continua vindo ali de trás, né? Entender a direção ele não entende não. Mas aí eu teria que fazer isso aqui, ó. Ele abaixou. E voltar a falar. Mexer com a mão. Ele por algum motivo voltou a me seguir em costas. Agora ele entendeu a direção. Deixa eu fazer um take aqui. Mas eu ainda tinha que testar voando para longe com esse drone apenas com o celular. Eu vim num dia de chuva e muito vento. Vou testar algumas coisas aqui do drone que eu comprei, né? Esse vídeo é muito mais um complementar do vídeo que eu fui buscar ele do que do vídeo da câmera perfeita. Ainda vou fazer um vídeo só sobre ele em específico. Bem, ali tem umas construções, eu vou tentar chegar até lá. Tá ligando? Sim, não tenho o controle dele ainda. Conecta. 3, 2, 1. E agora pegou um vento forte, ó. Aí ele tenta lutando contra o vento. Vai fazer o dolly zoom. Terminou. Returning to Palm. Landing. Bem, com bastante vento, agora vamos para o desafio de fato. Controle manual. Controle manual, decolagem. Vou botar aqui na estrada. Virar pra cá. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Deixa eu botar mais pro lado. E ok, bora lá começar a gravar. A gente tá indo em direção ao guindaste. Subindo, subindo, subindo. Vamos subir.
Só pra ter uma garantia que eu não vou bater. Max altitude reached. Dá uma girada. Uma cara de chuva. Dá pra ver o mar. E muita, muita chuva. Agora vamos fazer ele voltar. Porra. Só pra dar um contexto pra vocês. Nesse momento tinha dado 423 metros de distância, certo? De onde eu estava para o drone. Return to home. E 60 metros de altura, que é a altura máxima. E aí eu me desesperei porque ele perdeu a conexão no ar. E por sorte ele ativou o RTH e iria voltar pro ponto de início, né? Que vocês podem ver no vídeo. Mas ainda assim foi um belo susto. Foi um susto, ele desconectou no Wi-Fi aqui. Mas agora ele iniciou a manobra de retorno. Agora começa a ver ele de novo, ele tá vindo bem alto. Deixa eu pausar aqui. Já que eu tô vendo ele de novo, vou dar uma baixada. Uma girada pra cá. Vendo a chuva vindo. Ok. Ele volta tranquilamente quando retorno pro home. Mas eu tenho algumas considerações aqui. Bem, sem o controle ele fica um pouco mais difícil de fazer algumas manobras. E ele faz. Cheguei relativamente longe, mas chegou. Não satisfeito em perder o contato com o drone com o Wi-Fi, eu resolvi voltar com o meu sobrinho no mesmo lugar pra gente testar outras coisas. E foi aí que, de fato, eu quase perdi o drone. E essa gravação vai ser muito mais narrada porque, infelizmente, eu não tava gravando com a minha Action nesse momento. E meu celular estava ocupado com o meu sobrinho, obviamente, dirigindo o drone. Pilotando o drone. Essa direção aqui, bem aqui, ó. É porque tem um... ele se mistura com a cor do... Se tu subir mais um pouquinho, fica mais fácil de ver. Ali, ó, na parte laranja. Tá vendo? Só o pontinho. Daqui a pouco ele dá bateria fraca e tem que voltar. Tá sofrendo. Vai lá. Ele tá conseguindo pra frente, não. Olha, eu tô gravando. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Low Porque a gente tá indo contra o vento. promptly. Ele tá aí, ele tá aí. Fique forte. Bora, meu filho. Bora. Deixa eu ficar pertinho agora daqui também. Olha, ele vai pra trás. Critically low battery warning. Landing. Voltar. Nesse momento eu já tava correndo atrás do drone para ele não cair numa poça que tinha ali na obra. E aí eu tava
doido correndo. E meu sobrinho não sabe o que ele tava fazendo. Landing. Desceu, né? Desconectou. Desconectou! Menino, tu descarregou o drone o suficiente pra não nem responder mais no botão. Gostei. Quase a gente perdeu ele. Ele ia ficar lá dentro da construção. Cair lá dentro da construção. Mas ainda bem que ele não cai, né? Ele pousa. Ele pousa. Graças a Deus. Bem devagarinho, mas ainda assim. Aí forçando o bichinho, não deixando ele pousar. Achando que tava indo pra frente, tava indo pra cima. Pois é, pois é. Agora é hora de ir embora, que o bicho descarregou. Chega de aventura por hoje. É, botar ele pra carregar aqui. Bem, pra finalizar tudo isso que eu tô gravando, quero dizer que o Neo 2 vale muito a pena. Ainda mais se você encontrar no preço que eu achei. Mesmo que você encontre ele por R$2.000 e use só com o celular, assim como eu utilizo, ainda vai ser um drone que vai te dar muitas imagens bonitas. E essa é a questão. O Neo 2, ele sempre vai te entregar algo. Não vai ser a melhor maneira, não vai ser o melhor drone, não vai ser a melhor filmagem. Dificilmente você vai utilizar ele como sua primeira câmera, mas ele sempre vai te entregar algo muito bom, ok?